E agora eu queria falar um pouquinho sobre um ponto da avaliação da incontinência urinária, que também, quando às vezes a gente vai apresentar para as pacientes, a gente encontra uma certa dificuldade delas compreenderem até mesmo o exame, que é o estudo urodinâmico, né, Manu? A gente ia falar um pouquinho sobre isso, porque é um exame que a gente às vezes precisa lançar a mão para entender como funciona aquela disfunção urinária, se aquela paciente precisa de uma indicação cirúrgica, né? O que é que você pode trazer para a gente? Antes de falar do estudo, eu queria só introduzir um pouquinho antes da Sim, questão do próprio conhecimento, voltando ao assunto da queixa, sim. né? Às vezes a paciente chega dizendo que nem sabe como é a característica da urina dela. Às vezes ela diz assim, não, eu perdi, mas ela não nota que se perdeu, ela tem vergonha de dizer se perdeu na hora da relação, ela tem vergonha de dizer que anda, às vezes, com absorvente. Então, assim, o primeiro passo na investigação da paciente é a gente ensinar o que é cada sintoma para ela poder se reconhecer. E precisa desmistificar um pouco isso, porque nem todo mundo tem a indicação desse estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico é um exame um pouquinho chatinho, mas que muitas vezes ele termina sendo necessário, porque às vezes a paciente tem alguma outra doença associada, tipo uma diabetes, ou então ela já fez alguma cirurgia prévia, ou tem algum outro fator de risco, um passado de uma história de alguma doença neurológica e tudo. Então, algumas vezes sim, a gente precisa lançar mão desse exame para poder fazer o tratamento efetivo. Nem todo tratamento vai precisar de cirurgia, como eu falei. Existe a parte da fisioterapia como primeira mão, existe a parte medicamentosa também. E então esse estudo muitas vezes ele nos ajuda a identificar qual é o problema real da paciente, se é alguma coisa neurológica, se é alguma coisa que realmente vai precisar da cirurgia junto com a fisioterapia, se é alguma coisa às vezes tem paciente que chega caracterizando bem a incontinência e quando vai fazer o estudo não tem nada. Para você ver como é um pouco complicado, né? Então, assim, a gente precisa conversar bem com a paciente, explicar toda a queixa, todo o conhecimento do que é, para a gente poder lançar a mão desse estudo. Mas em algumas vezes sim é necessário.